Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações, gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Cadastre-se em nosso site para receber todos os dias no seu e-mail as videoaulas ao vivo e comprovadas operações, cadastrando-se neste link aqui, cadastrar no curso, ou pelas redes sociais Facebook, Twitter, YouTube ou Google+. Antes de comprar o curso Trader Profissional completo, você assistirá às aulas e comprovará a eficácia de nosso método, o único comprovado ao vivo e comprovando as ordens. Eu sou o Leandro Santos, CEO do Instituto Trader Profissional, além de especulador profissional que faço as operações reais aqui nessas videoaulas. Sou programador, desenvolvedor e expert em PNL. Bom, 9,59. O que acontece? O mercado se encontra com dificuldade para romper os 27,97. Temos uma zona de consolidação aqui determinada pelo Congestion Profit, que determina a consolidação antes de acontecer. 27,96 e 27,83. Dentro desta zona não estarei operando, porém se houver o rompimento para baixo, e principalmente se der sinal na média móvel, abaixo da média móvel, é a oportunidade ideal, porque comprovado pela psicologia dos candles e movimento do mercado aqui e das ondas, que a pressão compradora está com dificuldade de continuar e que o mercado precisa dar uma caída para respirar a forte alta que ela teve nos últimos dias. E além disso, a psicologia dos candles também indica, tá, que ao romper esse suporte, tende a vir buscar esse outro suporte provável e o principal. Nós temos aqui topos duplos aqui, indicando realmente que o mercado não está querendo subir, que está com fraqueza. O problema é que no leilão, tá, a Vale está com 28,10, então vai abrir acima disso aqui ainda, tá? Se continuar assim, vai abrir acima de 27,98 e de 27,98 exatamente. Porém, atualmente, no momento aqui, a psicologia do mercado é de correção de queda. Mas está abrindo ali no leilão a 28,09. Dá até para trabalhar a operação de rompimento, mas vai ficar muito caro também. Não vai dar para a gente estar iniciando a operação de rompimento neste caso. Muito bem, acabou de dar um sinal de compra aqui, tá? É muito provável que dê stop. Nós temos uma zona do Congestion Profit entre 27,82 e 28,17. Ah lá, ó, rompeu a máxima, tá? Entrada operacional, stop loss, 1 centavo abaixo da mínima. Esse é o sinal de compra na nossa estratégia. Ah lá, acabou de dar stop. Então, mais uma vez, o Congestion Profit ao vivo comprovou uma zona de alto risco, 10 horas e 14 minutos. Então, mais uma vez, eu vou falar, pessoal, o que vai fazer você sobreviver no day trade não é a quantidade de operações, é a quantidade de operações que você evita, é a quantidade de evita que dá prejuízo, os prejuízos que você evita e o pouco que você perde das vezes que você erra, tá? Se você não tem isso, é muito provável que você vai quebrar ou vai estar sempre perdendo dinheiro no day trade. Então são raras as operações que dão lucro, são poucas, tá? Eu erro mais do que acerto, mesmo evitando dezenas de prejuízo. Imagina se eu não tivesse a técnica Congestion Profit e a Fractal Profit, tá? Tomara que rompa isso aqui, ó. Se for abaixo da média móvel, é muito provável que vai romper esse fundo aqui, porque o Congestion Profit foi acionado.
Se der o sinal na média móvel, perfeito. Abaixo da média móvel, é muito provável que a operação de venda dê certo. Bom, pessoal, temos aqui outro sinal de compra, o horário 10h16. Então, pelo Trade System, bateu na média móvel, 1 centavo acima da máxima desse candle, entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima aqui seria o stop loss. Então, tem probabilidade de, se fizer uma tendência, vai ficar lateralizando sobre essas extremidades que estão representadas pelas retas vermelhas da zona do Congestion Profit. Ou vai dar stop mais cedo ou mais tarde aqui, como aconteceu nessa operação. Tem 80% de chance disso acontecer. Bom, conforme eu falei, são 10h57 agora e eu tinha falado que no rompimento da mínima, o preço tenderia a estopar. Aqui ele ameaçou estopar, não estopou, fez esse movimento de alta. Nosso trade system consiste em seguir tendência e eu não conseguiria operar essa pequena tendência. Conforme eu tinha falado, a probabilidade era do preço ficar oscilando dentro dessa zona do Congestion Profit, certo? E fazer movimentos ruins, ou seja, além da chance de stop dentro da zona do Congestion Profit ser grande, além de eu ficar sujeito a ter um monte de stop, quando eu ganhar, eu posso ganhar uma mixaria, porque as tendências estão dentro de uma zona de alto risco de consolidação. Aqui está dando outro sinal na média móvel, tá? Sinal de compra. Rompimento da máxima é o sinal do Trade System aqui, em 27,87 e 88. E aqui, 1 centavo abaixo da mínima desse candle aqui, é o stop loss. Então também tem chance de dar stop aqui. Nessa operação, eu teria saído nesse ponto, eu teria perdido 0,15% nessa operação aqui. Não teria perdido 0,3%, porque no momento que ameaçou, eu teria saído antes de pegar no stop. Não pegou, fez um movimento de alta e depois deu stop. Pela nossa regra do stop profit, que prevê o stop antes de acontecer, depois que você entrou na operação, certo? E agora que também pode dar outro stop. Eu quero realmente que rompa esse fundo aqui e volte para a média móvel e dê o sinal de venda. Porque é muito provável que as operações de venda deem certo hoje. E faça uma grande tendência de baixa, inclusive. Muito bem, pessoal. 11h22. Fiz a entrada operacional aqui abaixo da média móvel. Condição técnica perfeita. Tem chance realmente de fazer pelo menos ameaçar fazer um grande movimento de queda. Tá, e eu já me posicionei, entrada 4,4 kg, tá? Realmente 4,4 kg. A gente tá aí com uma pequena alavancagem aí a 27,80, certo? A gente tá com 22 mil aí alavancado para um capital de 100 mil reais. Tá? Daqui a pouco eu já vou estar diminuindo o risco da operação. Entrada operacional aqui nesse ponto. Bom, aqui eu já zerei o risco da operação, meu stop está em 27,83 aqui. Se voltar aqui é provável que dê stop. E eu estaria perdendo cerca de 3 centavos, então era para eu estar perdendo 5, 6 centavos. Né? E aqui eu estou perdendo 3, então meu prejuízo já está na metade. Mas tem chance, né, de fazer um grande movimento de queda, já ameaçou. Tá, aí já está realmente decaindo, daqui a pouco a gente zera o risco. Então é isso que a gente tem que procurar. Não operar em zonas de alto risco e quando operar, não sei se eu vou acertar, não sei se vai voltar tudo, porém, tem chance no mínimo do mercado ameaçar. Daí eu entro, zero o risco, utilizando a técnica Stop Profits, né, porque se atingir certo ponto, eu certamente vou sair e continuo na operação. Se der certo, eu sigo tendência e coloco muito lucro no bolso. Bom, agora eu já mudei para 27,81, a entrada operacional foi 27,80 aqui, então eu tô aqui a 27,81. Se bater no 27,81, de acordo com a psicologia dos candles, é muito provável que aconteça o seguinte, atinja o stop. Tá? Existe probabilidade alta de atingir o stop. Então eu vou deixar meu stop aqui. Se eu perder, eu perco 1 centavo, só uma mixaria. Tá? E se a gente ganhar numa tendência de 1 a 2%, a gente vai estar ganhando uma bolada, porque eu estou com 120 mil em jogo, 122 mil em jogo, sendo que o meu capital total é de 100 mil, que eu me arrisco tá nas operações do mercado de day trade. Então vai dar pra gente estar ganhando um bom lucro desta vez. Se der uma tendência de baixa significativa. Onde eu alavanquei um pouquinho sem aumentar o risco. Então,
Posso ganhar muito mais, mas não aumentei o risco, ou seja, arriscando migalhas para ganhar muito. Muito bem, pessoal, 11,37, então atingiu meu ponto de limitação de prejuízo. Era para eu sair a 27,81, mas devido à liquidez eu saí a 27,83, aí o preço médio, tá? Entrei a 27,80, então era 3 centavos, sendo que antes era para eu estar perdendo aqui, né? Era para eu estar perdendo 7 centavos aí, exatamente 7 centavos, né? E eu acabei perdendo 3 centavos apenas. Então foi uma diminuição de prejuízo. O Stop Profit foi acionado. O Stop Profit é um método que, quando o preço atinge um certo ponto, de acordo com os padrões de candlesticks e a psicologia por trás das ondas e dos candles também, é muito provável que atinja seu stop. Então a gente sai antes. Tem chance de começar a cair e fazer topos e fundos descendentes? Tem chance de fazer uma grande tendência de baixa. Mas a probabilidade é grande de que consolide aqui e dê o stop. Então tem 80% de chance de stopar. Então eu prefiro sair, porque na maioria das vezes eu evito o stop e diminuo o prejuízo. Sendo que 20% das vezes não atinge o stop e faz uma tendência de baixa. Porém, no longo prazo eu ganho muito, evitando enormes prejuízos acumulados quando eu saio pelo Stop Profit. Então no longo prazo é que a gente tem que considerar, não se hoje vai fazer uma tendência de baixa depois de atingir o Stop Profit e falhar. Não atingindo o stop e fazendo uma grande tendência de baixa, certo? Então sair fora, é muito provável que atinja o stop. Vamos ver se vai atingir o stop ainda. E é muito provável que consolide aqui, forme uma zona do Congestion Profits, tá? Nesse ponto aqui. Essa aqui é a zona do Congestion Profits, que tem probabilidade de consolidar. 11 horas e 48 minutos, muito bem. Então, técnica Stop Profits, nosso stop estava, né, estávamos com o stop inicialmente aqui, de acordo com a psicologia dos candles, baixamos para 27,81, atingiu 27,81 nesse candle, mas devido à liquidez, 4,4 kg, eu saí a 27,83, o preço médio. Devo ter saído um pouco a 27,82 também. E fiquei com um prejuízo de 0,2%, sendo que estava projetado para 0,3% se atingisse esse stop. Então, antes de atingir o stop, 80% de chance, se o preço atingisse esse ponto, de acordo com a psicologia dos candles, padrões de candles, nós determinamos o ponto da técnica Stop Profits. E atingiu agora o stop, então era para ter tido um prejuízo de 0,3%, e com a falta de liquidez poderia ir para 0,4% e eu perdi só 0,2%, ou seja, eu me arrisco, eu estava com 4,4 kg em jogo, 122 mil reais para um capital de 100 mil, um pouquinho alavancado, sem aumentar o risco, com a técnica especial de manejo de risco veloz, chamada alavancagem inteligente, que o nosso software Speed Risk Manager faz para a gente. Esse softwarezinho aqui cria essas tabelas com a quantidade de ações, com os cálculos precisos e complexos feitos em 1 segundo. Então, se eu ganhasse 2%, eu ia ganhar 2,5%, 2,7%, porque eu estava alavancado, mas sem aumentar o risco, certo? E agora, a pressão do mercado é de compra, rompeu a zona do Congestion Profits, porém, bom, no momento, né, não está nem de alta nem de baixa, o preço está meio que no meio das médias. Eu vou estar reanalisando para ver as probabilidades para onde vai o mercado. Então, essa operação foi uma operação exemplar, executada com frieza e calculismo, não deu certo, mas é o que a gente faz. A gente entra numa operação para fazer, pelo menos, ameaçar cair. São essas condições que a gente procura. Eu vou entrar numa operação onde, pelo menos, o mercado faça um grande movimento a favor do meu trade e eu vou traçar o Stop Profit. Se atingir esse ponto, é provável que vai atingir o stop. E foi o que eu fiz hoje. Diminuir o prejuízo. Então, isso é uma operação bem sucedida também, porque nós escapamos do stop. E no longo prazo, se a gente escapa de vários stops, tomando prejuízos menores antes de dar o stop, no longo prazo isso significa muito, e significa também que a gente consegue ter pouquíssimos prejuízos, e quando a gente ganha, a gente consegue recuperar fácil, e além disso ganhar muito dinheiro. Muito bem, pessoal, temos aqui na média exponencial aqui cinza,
A média 377, meio-dia e 13 agora. E pode dar um sinal de venda se romper a mínima desse candle. E o stop loss aqui 1 centavo acima da máxima. Porém, está dentro de uma zona do Congestion Profit entre 27,67 e 27,91, certo? E exatamente por causa disso, a gente não pode estar entrando na operação. Neste sinal de venda foi válido, mas a gente errou a operação, mas saímos antes de dar prejuízo. Conseguimos fazer a previsão, porque tinha probabilidade de 80% de acertar a previsão de que daria stop. A gente saiu antes, era para a gente perder 0,3, 0,40, perdemos apenas 0,20%. Olha lá, acabou de dar um sinal de venda aqui, certo? Mas está dentro dessa zona do Congestion Profit com alta probabilidade de dar stop. A gente já evitou esse aqui foi um stop também, um stop profit aqui nessa situação. A gente evitou, a gente teria tomado um prejuízo de 0,15 aqui, porque aqui era uma zona do Congestion Profit. Aqui saiu da zona do Congestion Profit, fez um movimento de queda. Infelizmente o mercado não foi. E agora tem chance de dar stop de novo, e eu identificando estas zonas que são altamente perigosas antes de acontecer os prejuízos, estamos filtrando as zonas devido à probabilidade altíssima de ser prejudicado, de tomar stop. Vamos ver se também vai dar stop aqui, já são meio-dia e 15. Meio-dia e 58. Bom, acabou nosso horário de operação. E o que eu falei? Sinal de venda. Tinha chance, probabilidade do mercado lateralizar dentro desta região, podendo dar muitos stops, e se acontecesse uma tendência seria dentro dessa região, onde seria uma mixaria o lucro, para estar se arriscando 0,3 para estar ganhando 0,3, 0,4, não compensa, e acabou de voltar e atingiu o stop, ou seja, aqui eu teria teria saído na técnica Stop Profit também, eu adivinharia que ia dar stop também, e sairia com cerca de 0,15% de prejuízo. Então, eu perdi 0,15 aqui, eu perderia 0,15 aqui, mas eu evitei o prejuízo. Aqui eu teria tomado um prejuízo 0,3 negativo. Aqui eu também teria saído no Stop Profit 0,15. Então já seria menos 0,6% negativo, tá? E nessa operação teria feito condição técnica favorável. Aqui era a condição técnica de prejuízo, para dar prejuízo com alta probabilidade. Eu evitei. Essa aqui é a condição técnica boa, mesmo assim me deu um prejuízo através do Stop Profit. Evitei o stop de 0,3 e saí com 0,20. E esse 0,3 devido à liquidez poderia ser 0,4 ou mais. Então vamos considerar aqui 0,90 de negativo. Então era para eu ter perdido 0,9%, quase 1% de perda. Mas através da técnica Congestion Profit e Stop Profit, eu evitei muitos prejuízos e terminei com apenas 0,20% de prejuízo. Se fosse considerar os dias passados, era para eu ter perdido mais de 2,50% de prejuízo. Então, eu estou comprovando para vocês no vídeo que esse negócio de operar toda hora é oportunidade para você comprar e vender ações no day trade. Isso não existe, pessoal. É muito perigoso. Realmente quem está fazendo análise no mercado ao vivo, quem está com escola fazendo operações ao vivo, supostamente analisando ao vivo e mandando comprar e vender, ninguém deles mostra os seus resultados. Ninguém mostra suas operações reais. Então, a maioria, 99%, posso afirmar para vocês que eles não ganham dinheiro. E eles querem ganhar a sua corretagem fazendo você operar. Porque não é para operar toda hora. Tem a hora certa de operar. Você tem que se arriscar nas condições técnicas que você tem maior chance de acertar. E mesmo nessa condição técnica que eu tinha a chance de ganhar uma tendência de baixa, o mercado voltou contra mim. Então você tem que ter uma técnica para você adivinhar que vai dar prejuízo depois que você entrou na operação. Quando você compra o nosso curso, você tem a técnica Stop Profit. E antes de acontecer a zona de alto risco de consolidação, você tem que saber que vai acontecer com alta probabilidade. O Congestion Profit faz isso. Então acabei de comprovar para vocês, né, o Congestion Profit aqui. E evitei vários prejuízos. Ao vivo,
O horário aqui, inclusive, é 1:02, 13:02. E além disso, o Fractal Profits permite que você identifique a probabilidade de um sinal dar certo. E também identifica a probabilidade de um sinal dar errado. Então, nesse caso, nesse sinal de venda, o Fractal Profits indicou. No rompimento deste suporte, ele vai buscar um outro suporte que está lá embaixo. Um outro suporte. Aqui, ó, ele tinha a chance de buscar este suporte aqui. E ele veio até aqui. Porque rompeu este suporte. Então, existem suportes e resistências especiais que a técnica Fractal Profits, através de certo movimento do mercado, certos padrões de preço e de ondas, você consegue identificar se existe a probabilidade de fazer um grande movimento a favor do seu trade. Então, se nesse caso, como tinha a probabilidade do preço ir buscar o próximo suporte lá embaixo, depois do rompimento desse suporte, se desse um sinal de compra, a probabilidade do movimento do preço é contra o sinal de compra. Então você consegue evitar muitos stops também com a técnica Fractal Profits. Então não é só o Congestion Profits, você tem o Congestion Profits, você tem o Fractal Profits que também evita stop, e o Fractal Profits permite também você filtrar os melhores os sinais de compra ou venda, os melhores sinais de entrada operacional, que você tem chance de acertar ou no mínimo fazer o que fez aqui hoje. Fez esse grande movimento de queda e eu consegui quase zerar o risco. Era para eu ter perdido 1 centavo só, mas devido à liquidez eu perdi 0,20. Coisa que na realidade acontece com traders profissionais. Se fosse um backtest, aquele analista que está lá fazendo ao vivo, o pessoal até diz, quem sabe faz ao vivo. Não, quem sabe faz ao vivo e prova as ordens, e prova as antes e depois de suas operações, e prova todas as operações perdedores e vendedores comprovando as ordens como eu faço. Esse é o cara que sabe. Esse cara que está fazendo ao vivo, ele pode simplesmente estar te enganando e vendendo teoria porque ele não está operando. Ele não está provando que o método dele é eficaz. Então, eu falo isso, pessoal, porque eu já comprei vários cursos de outras escolas antes de me tornar operador e eu perdi dinheiro no day trade porque esses caras não são honestos. Eles querem vender o curso para você e ganhar corretagem. Então, eles desenvolvem, às vezes, setups e estratégias de propósito para você ficar operando toda hora para eles ganharem corretagem. Entendeu? E você pode ganhar muito mais. Você pode até ganhar com essas estratégias, mas você vai ganhar muito menos. Porque você faz operação demais. Mas eles têm um interesse em ganhar a corretagem. Agora, se você operasse menos e fizesse operação de mais qualidade, você ganharia mais dinheiro porque você teria muito menos prejuízo. Só que eles perderiam porque eles não ganhariam tanta corretagem. Eu fiz esse mês, vou contar aqui, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 operações só. Acertei 3 das 12 operações. Mas quando eu acertei, eu tive ganhos bons. Tá lá no YouTube as operações vencedoras. Temos mais um dia do mês aí para ver se a gente consegue arrancar um dinheiro aí do mercado e conseguir finalizar o mês bem positivo. Porém, hoje quase que a gente acertou um grande movimento de queda. Tá? Então, isso é um vídeo que ilustra a realidade de um trader e o que é necessário para você sobreviver no mercado. Então, você tem que ter estratégias para você evitar stops, tem que ter estratégias para você operar nas condições técnicas que você tem muito mais chance de acertar. E mesmo assim, olha só o que aconteceu. 12 operações eu fiz esse mês, acertei só 3. As que eu acertei eu ganhei mais, 2 eu ganhei cerca de 1% a mais de 1%. E as outras eu perdi 0,20%, 0,3%. Então acaba que a gente fica positivo mesmo assim, consegue sobreviver. Tudo bem, pessoal, comprovação das ordens, está aqui a plataforma de compra e venda, Home Broker. Cotações em tempo real. Isso aqui é o histórico de ordens. Então, venda 4,400 kg, 27,80. E eu saí na compra, no start de compra, no stop profit de hoje, 4,400 kg, 27,83.